Deus deu os salmos para serem cantados no culto ao Senhor. E os salmos significam louvores. Porém, esses salmos são louvores singulares, são os louvores que o próprio Deus revelou de si mesmo pela incapacidade humana de dizer de Deus aquilo que Deus é digno. Então, nós não podemos comparar um louvor humano com o louvor de Deus. E Deus é o dono do culto, ele regulou o culto. Então, ele regulou, ou seja, ele deu a ordem daquilo que faz parte do culto e sobre tudo. Então, os teólogos chamam de elementos de culto. Os elementos de culto são a leitura com temor no coração da palavra. Então, eu não posso substituir essa leitura do livro inspirado. O livro tem que ser o livro inspirado. E a pregação dela. A pregação já não é inspirada, mas o dono do culto é Deus. Então, ele escolheu a pregação não inspirada, mas o livro inspirado. A canção é inspirada, Deus deu canções inspiradas, mas a oração já não é inspirada. E o dono do culto é Deus. Os sacramentos são o batismo e Santa Ceia, estão previstos lá. E é, as ações de graças, jejuns e ações de graças. Pronto, essas coisas fazem parte do culto de Deus. Se quer outro culto, segundo a imaginação humana, aí o que não falta é argumento até usando a própria Bíblia, mas o culto é o culto de Deus. E nas músicas, nas canções, Deus deu os louvores dele mesmo, de maneira que o, a igreja, o crente do Antigo Testamento, não conheceu, não cantou outra canção no culto a Deus, não cantou outra canção. E essa igreja do Antigo Testamento vive em Jesus Cristo uma transição para o Novo Testamento. É a mesma igreja para o Novo Testamento. E quando há essa transição, Deus é claro em encerrar, às vezes com mandamento direto e às vezes com a descrição, a narrativa, a prática, né, o texto narrando algo, encerrar aquilo que era do Antigo Testamento como algo do Antigo Testamento. Então, por exemplo, ele encerra o símbolo visível da circuncisão, colocando no lugar o batismo, mas é o símbolo visível do mesmo sacramento. Ele encerra o sumo sacerdote, onde Cristo é o sumo sacerdote, ele encerra o templo, ele encerra o cordeiro sem defeito, Jesus é o cordeiro de Deus, ele encerra a Páscoa, Jesus é o cordeiro pascal. Então, Deus vai encerrando claramente tudo aquilo que é sombra e que se cumpriu em Cristo. Não encerra os princípios são permanentes. Por exemplo, eu não cultuo hoje, não posso cultuar sem a consciência de que eu preciso do Cordeiro de Deus. Mas para eu ter essa consciência, eu preciso entender esse conceito do Cordeiro de Deus lá do Antigo Testamento, para eu saber reconhecer o valor de Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu preciso entender, portanto, toda a linguagem do Antigo Testamento. Agora, sobre a música, você não observa Deus dizendo que encerrou. Você não observa isso. É muita forçação do texto quando alguém chega e diz assim: Paulo está falando aqui, cantar, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, cantando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, outras músicas fora do livro dos Salmos. Isso é uma desonestidade muito grande. O que me espanta é quando alguém bem preparado fala isso, porque demonstra uma desonestidade consciente, o que demonstra o nível de maldade, de perversidade, que me preocupa muito. Qual a intenção dessa maldade toda? Será que a pessoa está cega sobre esse tema, sendo alguém tão bem preparada, é, exegeticamente, doutrinariamente, alguém de renome e sendo tão desonesta? Será que é a questão de cegueira só nesse assunto? A cultura está falando tão forte assim, a tradição está falando tão forte assim, ficou ali uma lavagem cerebral mesmo. Eu sei do poder da cultura, realmente é muito difícil, mas superar, você desconstruir aquela visão para construir a correta no lugar. Eu sei, mas a idolatria está tão assim que a pessoa não se preocupa, não vou ter problema nenhum em sair disso para aquilo. E os argumentos que são usados são
totalmente desonesta. Porque Deus manda tocar bem, manda cantar um novo cântico. Olha, isso mostra que você não tem nem noção do que é a doutrina da música no culto. Você não tem nem noção quando usa esses argumentos aí. Para cantar novo cântico é outra coisa. É só olhar lá o que significa, né? Daí daria outro vídeo. Tanger bem os instrumentos, etc. Só olha lá. Não está falando que Deus está autorizando, e esse é o ponto, composições fora dos salmos, ainda que inspiradas ou não, muito menos não. Deus não está autorizando em lugar nenhum no Novo Testamento, como encerrando as músicas que ele deu para o seu culto no Antigo Testamento. Outro argumento que eu acho muito desonesto para quem usa é dizer assim, mas os Salmos são um livro, os Salmos, né, fazem parte de um livro que faz parte da revelação na sua fase progressiva. É verdade, é verdade. Então, o livro dos Salmos não são perfeitos para cantar Jesus, a sua graça, a salvação. Bom, quem está dizendo isso é você. É verdade que ali estava uma revelação progressiva, mas todo mundo sabe que o livro dos Salmos é atemporal. Toda a Escritura é. Mas o livro dos Salmos é um resumo de toda a Escritura. Toda. Então não há nada que o Novo Testamento fale que os Salmos não falem. Ele é um resumo. O Espírito de Deus já quis completar todo o sentido ali. E um outro argumento é que o Novo Testamento consulta o livro dos Salmos mais do que qualquer outro para falar da pessoa de Cristo. E, por último, quem ordenou as canções para o culto não fui eu, não. Então, eu não posso usar esse argumento para justificar, eu acho, na minha avaliação, que Deus errou aqui, ele deveria ter colocado a música no Novo Testamento, completando quando Jesus viesse o sentido. Bom, isso aí é você que está dizendo. É quem está dizendo que está dizendo. Não é Deus dizendo. Então, nós devemos usar no culto o que Deus mandou. E, além do mais, ou seja, de ser zeloso em fazer tudo exatamente do jeito de Deus, a gente ainda tem que se preocupar com a motivação do coração. E esse é um ponto que eu acho que muitos se perdem. Muitos dizem assim: o que importa é a intenção para fazer o errado. Não, a intenção fiel nunca é para fazer o errado. A Bíblia é completamente contra esse pensamento. Quando a intenção é realmente fiel, se faz o certo, e o certo é a palavra de Deus. Então, os teólogos de Westminster, que inclusive usam, nós somos da Igreja Presbiteriana e nós dizemos que usamos os símbolos de fé de Westminster que nós subscrevemos. Então, os teólogos de Westminster que usam uma lista dos elementos de culto lá no capítulo 21 da Confissão, parágrafo 5, eles são claros em dizer que, nesse sentido da motivação, o cantar salmos com graça no coração, porque não é só fazer o certo, mas da forma correta. É óbvio que isso é para tudo, né? Não basta orar. Se a oração for errada, por motivos errados, está errado. Mas eu tenho que orar biblicamente. E eu tenho que também cantar biblicamente. Então significa que visivelmente eu tenho que fazer o certo, biblicamente, sabiamente, logicamente, mas também a motivação, espiritualmente. Eu devo fazer o certo. Se foi Deus quem determinou a música no Antigo Testamento para o culto, que são os louvores de Deus sobre si mesmo. Nesse sentido, a Bíblia não chama outra música de louvores, nesse sentido. Eu não devo alterar o culto. E se ele não mandou no Novo Testamento encerrar aquelas músicas e não autorizou outras músicas, eu também não devo usar, desculpe, distorcer o texto. Ele está mandando aqui cantar um cântico novo, e eu tiro do contexto bíblico, da harmonia bíblica, o sentido disso, para aplicar, para fazer dali uma doutrina de que você pode cantar qualquer música desde que a doutrina esteja correta, a teologia esteja correta, etc, etc. Não, não é. Não é esse o argumento. Paulo, quando usou cantando ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais, ele
não pensava em outro livro além dos Salmos. Se você fizer um estudo sobre os tipos de música no Salmo, você vai ver que tem essa classificação. Umas canções são hinos, outras canções são salmos, outras canções são cânticos, e todos inspirados pelo Espírito. Espirituais na mente de Paulo ali, inspirados pelo Espírito. Paulo não usou aquele texto para criar a doutrina de que músicas humanas não inspiradas estão autorizadas para o culto. Então, o que você tem cantado e como você tem cantado. Que Deus nos abençoe.